No fundo do Oceano Pacífico, a mais de 11 quilômetros de profundidade, existe um lugar onde a pressão é tão alta que o aço se dobra como papel, onde a temperatura beira o congelamento, onde a luz do Sol nunca chegou. Nunca. Em 4 bilhões e 500 milhões de anos de história deste planeta, nenhum fóton conseguiu atravessar a espessura de água que cobre a Fossa das Marianas. Em 2019, um explorador desceu até lá, sozinho. Durante 4 horas, ele flutuou na escuridão absoluta dentro de uma cápsula de titânio com menos de 2 metros de diâmetro. Lá fora, o rangido do casco sendo comprimido. Lá dentro, apenas a própria respiração. Quando voltou à superfície, os técnicos começaram a analisar os dados dos sensores. O que encontraram nos arquivos fez com que uma equipe inteira passasse semanas trancada em uma sala, tentando encontrar uma explicação. O sonar de varredura lateral tinha registrado algo que não deveria estar ali. Os técnicos recalibraram os instrumentos. Processaram as imagens frame por frame, consultaram geólogos, oceanógrafos, especialistas em sonar. Ninguém conseguiu explicar. O registro mostrava uma estrutura vertical, 3 metros de altura, finada no fundo do oceano como se alguém tivesse plantado ali. Reta, imóvel, perfeita demais para ser formação natural. O arquivo foi etiquetado com código de acesso restrito. Até hoje, ninguém sabe o que era. A pergunta que atormenta os pesquisadores é simples: o que mais está lá embaixo? A Fossa das Marianas existe há 52 milhões de anos. Durante todo esse tempo, o fundo permaneceu isolado. Enquanto os continentes se separavam, enquanto espécies inteiras surgiam e desapareciam, enquanto a humanidade construía impérios e declarava guerras, lá embaixo nada mudou. A mesma pressão, a mesma temperatura, a mesma escuridão absoluta, até que a gente resolveu descer. A primeira vez foi em 1960. 2 homens dentro de uma cápsula de aço. Passaram 20 minutos no fundo. Quando voltaram, um deles fez uma declaração que a comunidade científica tratou como piada pelos 52 anos seguintes. Ele disse que viu um peixe. Os biólogos responderam com artigos explicando por que era impossível. Pressão demais, frio demais, escuridão demais. Nada com ossos poderia sobreviver ali. Disseram que ele estava cansado, confuso, talvez alucinando. 52 anos depois, James Cameron desceu ao mesmo lugar. Passou 3 horas lá embaixo. Filmou tudo. As imagens mostraram que o homem de 1960 estava certo. Mas mostraram também outra coisa. Algo que Cameron não viu durante o mergulho. Algo que os monitores na superfície captaram enquanto ele estava lá embaixo. Os sensores registraram uma movimentação nas bordas da escuridão. Algo grande, grande demais para ser peixe. Silencioso demais para ser qualquer coisa que conheciam. Os técnicos anotaram as coordenadas, arquivaram os dados, prometeram investigar depois. Depois nunca chegou. O que a ciência conseguiu investigar, no entanto, já é perturbador o suficiente para redefinir tudo o que achávamos que sabíamos sobre a vida. Pegue o peixe-caracol. Vive entre 6.000 e 8.000 metros de profundidade. Quando os geneticistas sequenciaram seu DNA, encontraram algo que não fazia sentido. 51 genes tinham sido completamente eliminados, apagados da sequência genética. O gene que constrói ossos duros foi um dos primeiros a desaparecer. Por isso, o peixe-caracol não tem esqueleto rígido. Sua estrutura óssea é cartilaginosa, flexível, capaz de se dobrar sob pressão em vez de quebrar. Os genes responsáveis pela pigmentação da pele também sumiram. Por isso, ele é completamente transparente. Dá para ver os órgãos internos flutuando dentro do corpo como se estivessem suspensos em gelatina. Os genes associados à visão foram eliminados igualmente. De que adianta ter olhos num lugar onde a luz nunca chegou? A evolução lá embaixo não adicionou complexidade. Ela removeu. Despiu a vida até o essencial.
Mas onde removeu, também adicionou em quantidades que beiram o absurdo. O peixe-caracol carrega 5 cópias do gene que produz TMAO, a molécula que protege as proteínas do colapso sob pressão extrema. Peixes de superfície têm apenas uma cópia, 5 vezes mais defesa química. O custo dessa adaptação é tão alto que o peixe-caracol vive permanentemente no limite. Os pesquisadores descobriram que existe uma linha invisível a 8.200 metros de profundidade. Abaixo dela, a concentração de TMAO necessária para sobreviver se torna tão alta que os fluidos do corpo ficam densos demais. A água começa a ser sugada para fora das células. O equilíbrio interno colapsa. Por isso, abaixo dessa linha, nenhum peixe ósseo jamais foi encontrado. A pergunta que fica é: o que vive além dela? A resposta veio dos anfípodes gigantes, parentes distantes dos camarões que na superfície mal chegam a alguns centímetros. Na fossa das Marianas atingem o tamanho da mão de um homem adulto. Seus corpos combinam TMAO com um composto chamado siloinositol, a mesma molécula estudada em pesquisas sobre Alzheimer por sua capacidade de estabilizar proteínas em condições adversas. Essa combinação permite que eles sobrevivam onde nenhum vertebrado consegue. Mas o preço é assustador. Eles operam com apenas 10% da taxa metabólica de seus parentes de superfície. Cada movimento é calculado para gastar o mínimo de energia possível. O coração bate espaçado. Os músculos se contraem em câmera lenta. Estudos de laboratório mostram que alguns desses anfípodes podem passar mais de um ano sem comer. Simplesmente reduzem suas funções vitais ao indispensável e esperam na escuridão. Esperam que algum detrito, alguma carcaça, alguma matéria orgânica eventualmente desça da superfície depois de uma jornada que pode levar semanas. Um ano, esperando, no escuro, sem se mover. O que mais pode estar esperando lá embaixo? Em 2021, uma equipe da NASA explorava uma região chamada Sirena Deep, a mais de 6.000 metros de profundidade. Os robôs submersíveis enviaram imagens de algo estranho aderido às rochas, filamentos longos e finos, esticados como cabelos sobre a superfície das pedras, tapetes densos que cobriam metros quadrados de fundo oceânico. Quando analisaram as amostras em laboratório, descobriram que aqueles filamentos eram colônias de bactérias vivas, metabolicamente ativas, crescendo e se reproduzindo. O problema é que não deveria haver nada vivo ali. Não há luz. Não há oxigênio em quantidades significativas. Não há matéria orgânica vindo da superfície. As condições são tão extremas que qualquer forma de vida conhecida deveria simplesmente cessar. Mas as bactérias estavam lá e estavam prosperando. Os pesquisadores descobriram que elas se alimentam de hidrogênio puro. Hidrogênio que borbulha das fraturas no fundo oceânico, produzido por reações químicas entre a água do mar e as rochas do manto terrestre, a quilômetros de profundidade. Elas oxidam o hidrogênio, extraem energia dessa reação química e usam essa energia para construir seus corpos. Não precisam de luz, não precisam de oxigênio, não precisam de nada que venha do mundo lá de cima. Vida que tira energia diretamente da pedra. Vida que existe completamente isolada do resto da biosfera. Vida que pode ser mais antiga que a própria fotossíntese. Agora pense comigo. Se a vida consegue existir assim na Terra, alimentando-se de química inorgânica nas profundezas, vivendo em escalas de tempo que nossa mente nem consegue compreender, então o que pode existir em outros lugares? Europa, a lua gelada de Júpiter, tem um oceano líquido sob sua crosta de gelo. Encélado, lua de Saturno, expele jatos de água vaporizada no espaço. Marte pode ter aquíferos profundos, onde a água líquida persiste até hoje. Em todos esses lugares, as condições são surpreendentemente semelhantes às que existem na Fossa das Marianas. Água, rocha, pressão, escuridão e a possibilidade de reações químicas que geram energia. A NASA estuda a Fossa das Marianas não apenas para entender a Terra, mas para aprender a procurar vida em outros mundos. Cada descoberta lá embaixo reescreve os protocolos de busca por vida extraterrestre.
Mas nem tudo o que desce à Fossa das Marianas é antigo ou natural. Lembra da estrutura vertical que Victor Vescovo encontrou plantada no fundo em 2019? Aquela que a equipe nunca conseguiu explicar? Não foi a única coisa estranha que os sensores captaram. Nas amostras de sedimento coletadas durante a mesma expedição, em cada quilograma de lama trazido do fundo, os laboratórios encontraram partículas microscópicas de plástico. Fragmentos tão pequenos que só podiam ser detectados por espectrômetros de massa. Tão onipresentes que contaminavam cada centímetro cúbico coletado. Quando examinaram os tecidos dos anfípodes gigantes, aquelas criaturas que evoluíram isoladas por milhões de anos, que desenvolveram adaptações bioquímicas para sobreviver à pressão mais alta do planeta, que testemunharam a história geológica da Terra sem serem afetadas por ela, descobriram algo perturbador. 100% dos espécimes tinham plástico alojado no sistema digestivo. Não alguns indivíduos, não a maioria, todos, 100%. O plástico chegou primeiro que a ciência, chegou primeiro que os exploradores, chegou primeiro que qualquer ser humano. A Fossa das Marianas, que durante 52 milhões de anos permaneceu intocada, agora guarda nas entranhas de suas criaturas mais antigas as marcas de uma invenção humana que não existia há nem 100 anos. Em 2014, o Schmidt Ocean Institute lançou 2 gravadores no Challenger Deep, instrumentos projetados para registrar os sons do fundo do mar. Um deles implodiu sob a pressão antes mesmo de começar a funcionar. O outro capturou o som da implosão. O único registro sonoro já obtido no ponto mais profundo da Terra é o som do nosso próprio equipamento sendo destruído. Os cientistas chamam a zona abaixo dos 1000 metros de zona afótica, sem luz. Abaixo dos 6000 é zona Hadal, o submundo. Hades, o deus grego dos mortos. Nomes apropriados para um lugar onde criaturas carregam no DNA a memória de milhões de anos de isolamento. Onde bactérias se alimentam de pedra em escalas de tempo geológico. Onde objetos não identificados surgem nos sonares e desaparecem sem explicação. Onde coisas se movem na escuridão. Victor Vescovo passou 4 horas lá embaixo. Quando voltou, disse que a parte mais difícil não foi a pressão, foi a solidão. Disse também outra coisa. Durante a descida, nos momentos de silêncio absoluto, quando até o rangido do casco parava, ele teve a sensação de não estar sozinho. Sensação. Apenas sensação. Mas os sensores do submersível registraram algo naquele momento. Algo que se movia nas bordas do alcance do sonar. Algo grande o suficiente para aparecer nos instrumentos. Distante demais para ser identificado. Próximo demais para ser ignorado. O que quer que tenha se movido na escuridão naquele dia, o que quer que tenha cruzado o caminho do submersível sem jamais ser visto, permanece até hoje uma pergunta sem resposta. A Fossa das Marianas guarda segredos que a gente mal começou a desvendar. Peixes sem ossos que carregam 5 vezes mais defesa química que qualquer ser vivo da superfície. Crustáceos que passam 1 ano sem comer. Bactérias que se alimentam de pedra e vivem em escalas de tempo geológico. Objetos plantados no sedimento que a geologia não explica. Coisas que se movem na escuridão. E plástico. Muito plástico. O plástico que chega ao fundo não vai desaparecer. Ele vai permanecer lá, incorporado ao sedimento, parte da história geológica da Terra. Daqui a milhões de anos, quando algum geólogo do futuro perfurar o fundo da fossa, vai encontrar uma camada distinta. A camada onde os humanos começaram a enterrar o próprio lixo no lugar mais remoto do planeta. O abismo sempre devolve o que a gente joga nele. Só que agora ele está devolvendo o que a gente ainda nem percebeu que perdeu. Agora eu quero saber de você. O que mais te perturbou nessa descida ao fundo do mundo? Foi a estrutura plantada no sedimento que ninguém consegue explicar? Foram as criaturas que vivem em câmera lenta esperando 1 ano para comer? Foram as bactérias que se alimentam de pedra? Ou foi o plástico, chegando primeiro que os exploradores no lugar mais remoto do planeta?
Deixa nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te fez enxergar o oceano de outra forma, compartilha com alguém que precisa lembrar que a Terra ainda guarda mistérios que a gente mal começou a entender. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Porque a superfície a gente já conhece. O que importa mesmo está escondido nas profundezas. E a gente vai continuar descendo. Te vejo no próximo Fatos no Mundo.